Nicodemos perguntou: como pode suceder isso? Jesus disse: olha, no nível em que tu trabalhas e operas, isso não acontece. Só assim, nascendo da mãe, do pai, indo, sofrendo, se atropelando todinho até o fim. Mas não é o que eu estou falando. Eu não estou falando de como. Você antes tem que saber quem opera. Quem opera o novo nascimento? É o que Jesus chama para a conversa. Ele não apresenta um arrazoado, cheio de lógicas. Ao contrário, ele diz, é algo que transcende. Transcende o próprio homem. Não é algo que a gente produz. A gente pode aprender a respirar, e a yoga e outros exercícios fazem muito bem. A gente pode aprender a desenvolver melhor a memória, o pensamento, a quietude, pela meditação. A gente pode desenvolver um escopo mais estendido de percepções. Tudo isso através do treino, da prática, mas isso não produz essa nova criação. Esse ser que nasce, que vai de lagarta a borboleta e voa. É esse choque. Antes se arrastava, quando não queimava, assustava. Agora voa e poliniza o mundo com o evangelho da graça de Deus. É alguém que opera, é um milagre. A gente pode até se oferecer. E eu, quando ganho consciência disso, como você está ganhando agora, eu tenho que me oferecer. Eu tenho que dizer, ó Deus, eu te invoco. Eu te invoco, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor nascerá de novo. Nascerá de novo. O resto é uma questão de semântica. Nascerá de novo. Como é que isso acontece? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento, ele fala de novo nascimento, depois de Nicodemos ter perguntado como, uma mecânica, um sistema, um modus operandi. Ele abandona o modus operandi. Ele diz, não fica admirado. Não fique. Porque não tem lógica que abranja o trabalho do espírito do meu Pai no coração humano, do meu espírito, do espírito de Cristo no coração das pessoas. Ninguém sabe aonde ele está operando, trabalhando, falando. Ninguém. E é como o vento que sopra onde quer. Hoje nós temos aparelhos de natureza meteorológica com capacidade de medir tudo, de sismos ao vento, fazer previsões de chuvas, percebemos as correntes de água e de vento circulando no planeta. Hoje a gente sabe tudo isso com aparelhos. Mas assim, aí eu olho nu, se não estiver já muito óbvio, a maioria de nós não sabe nada. A gente sente o vento passar como uma biruta. Sente, mas não sabe. Não sabe que doida pode dar nele ou se vai ser um redemoinho, a gente não sabe.
onde ele vai bater e voltar, com que ele vai se chocar. É um fenômeno para além do meu olhar imediato. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Nicodemos, ninguém tem essa fórmula. Ela não habita nenhuma caneca milagrosa. Não. Ela é fenômeno de Deus. Você tem que saber e se entregar, e se oferecer, e não resistir. Ao contrário, dê razão a Deus. E quando você menos perceber, algo estará em processo transformador. É como um nascer aonde a gente faz amor com Deus no Evangelho, fica grávido pela semente da palavra de Cristo, do Evangelho, e Cristo vai crescendo em nós à medida em que nós vamos acolhendo o Evangelho, até surgir a maturidade da consciência de Cristo em mim, e Ele é formado em mim. E eu viajei do novo nascimento a um cidadão consciente que possui a mente de Cristo. E vou andando a cada dia na direção de ficar conforme Ele é. Esse é o meu chamado e esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu não posso resistir, mas eu posso dizer, estou aqui, e invocar, e eu posso não atrapalhar. Eu posso não lutar contra a voz de Deus que eu estou ouvindo agora. E as muitas vezes em que Ele falar comigo, eu preciso dar razão a Deus para que Ele cresça e se forme em mim. E eu viaje do novo nascimento a esse pequeno Cristo que vai andar pela terra, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é tocado, ele é levado, ele aprende, como João diz, ele recebe uma unção que vem do alto, do santo. Ele vai sendo educado na palavra da verdade à medida em que ele diz amém com a vida. A palavra do Evangelho que vai engravidando, crescendo e maturando a vida dele. A terceira coisa que eu quero que você guarde, e guarde de todo o coração, é que no Novo Testamento, arrependimento é transformação sobrenatural. Na realidade, é no novo nascimento. Ou, aliás, no novo nascimento, arrependimento, no novo nascimento, desculpa, estava certo, aqui eu que estava lendo errado. Novo nascimento é arrependimento e transformação sobrenatural. Novo nascimento, repita comigo. Novo nascimento é arrependimento e transformação sobrenatural. Como diz o verso 5. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A alusão à água, e eu não estou aqui para criar metáforas, ensaiar pseudo-profundidades, criar milhões de alegorias, inventar interpretações novas que ninguém nunca teve. Não!
Eu só quero dizer para Nicodemos me assistindo hoje aqui, quem quer que sejam os Nicodemos, o que Jesus estava querendo que aquele Nicodemos original entendesse. Se você entender a mesma coisa, você vai nascer de novo. O que Jesus está dizendo, olha, lembra de João Batista, daquele chamado à água, ao batismo com água. Ao batismo com água. Tem gente que quer interpretar dizendo que essa água é a água da placenta, que primeiro a gente tem que nascer, o nascimento natural, para depois sofrer e receber o nascimento sobrenatural, que seria o batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus não estava dando uma aula de biologia. Ele estava ensinando a nascer de novo. Isso aqui, essa conversa deve ter sido cheia de risos, de Jesus olhando e dizendo com aquele carinho bondoso, não, meu filhinho, não. Novo nascimento. Lembra de João Batista? Do chamado dele ao arrependimento, à transformação, e que ele tinha vindo para aplanar os caminhos do Senhor, para fazer com que os monturos virassem lugares planos, para transformar veredas tortuosas em caminhos retos, que ele veio para tirar os pedregulhos e fazer a jornada e o chão fácil, que ele veio nivelar os vales e aterrar os outeiros. Ele confessava que o trabalho dele era esse, e a única coisa que ele fazia era chamar as pessoas ao arrependimento. O novo nascimento começa com arrependimento. Arrependimento é como a palavra você está cansada de saber. É mudança de mente. Metanoia. É mudança de cabeça. É transformação da mente. Não é uma coisa emocional, grito, choro, desespero, angústia. Novo nascimento começa com consciência, com as dores na crisálida da consciência, do arrependimento, do reconhecimento, da vontade de ser perdoado, da decisão de perdoar. Novo nascimento vem dessas transformações que só acontecem nos ambientes do íntimo, do pensamento, da emoção, da sensação, do pensamento, da decisão perversa, batizada em nome do direito e da justiça e da honradez, que supostamente nos dá direito a odiar, a vivermos o pior de nós, a tratarmos da pior maneira possível. O arrependimento quebra tudo isso, quebra teu orgulho, tua arrogância, tua soberba, quebra o teu culto ao hedonismo, quebra a tua filosofia arrogante, destrona as tuas teologias, reduz os teus deuses ao pó. E aí você tem uma chance de nascer de novo, de começar tudo outra vez, como aquele homem morrendo ao lado de Jesus na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É novo nascimento. Vai haver mudança. E se o homem não tivesse morrido naquele dia e vivesse mais 30 anos, ele viveria mais 30 anos em Cristo, como Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar em Cristo é isso. Tanto faz de que lado da estrada, da vereda, da dimensão eu estou. Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que, existindo, crê em mim, não morrerá eternamente. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, passará da morte para a vida. Eu sou. E aí começa. O novo nascimento começa quando a ressurreição de Jesus acontece em mim. Eu começo a ser mudado pela incorruptibilidade. Uma nova semente, um novo sêmen é semeado no útero do meu coração e Deus vai sendo formado em mim, como Pedro diz, pela palavra dessa regeneração, pela semente santa, pelo sêmen santo, que engravidou Maria do Cristo Jesus. É o Cristo Jesus me engravidando pelo Espírito Santo, da consciência de Deus que agora vai crescer em mim. Porque Emanuel é Deus comigo e é Deus em mim e é Deus conosco. Aí eu começo no arrependimento. E como eu disse no início, tem aquele arrependimento da dor das subtezas, que é o início de todas as angústias metamorfósicas, ou das consciências transformadoras, ou das culpas sublimes, das dores bem-aventuradas, dos pecados que estão nos remetendo para o colo de Deus. E depois vem os arrependimentos diários, que frequentemente vão se transformando em alegrias de percepção sobre mim mesmo. Eu vou me conhecendo e eu vou me renascendo, eu vou admitindo, eu vou enxergando, e aí, aonde os meus olhos enxergam, o reino de Deus cresce em mim. Aonde o meu discernimento penetra, o reino de Deus penetra em mim e eu penetro no reino. Eu vejo e entro. Eu vejo e entro. Eu vejo e entro. Nesse estado da soberania de Deus. Tem gente que pensa que isso é arquitetura de palavras, blá, blá, blá. Não, eu não estou aqui para isso. Quem quiser experimentar pela fé, experimente. Eu, por exemplo, estou aqui falando sem pensar em nada. Eu só estou pensando naquilo que acontece em mim e que eu vejo acontecendo em muita gente. Eu estou descrevendo, eu não estou pensando, por isso para mim é tão fácil. E aí ele diz que tem que ser do processo de arrependimento que provoca essa mutação sobrenatural. É da água e é do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus. Desse trabalho contínuo, desse entalhe, que acontece de maneira cada vez mais explícita quando eu me exponho ao cisel da palavra. Como eu estou aqui tentando esculpir Deus na face de Cristo, pela palavra, para todo mundo enxergar. E eu sei que o Espírito Santo está mexendo, está metendo a mão em lugares e em dimensões que você, Nicodemos, nunca viu, nunca percebeu. São deuses da sua idolatria, são lógicas pueris das suas teologias. Entende de uma vez para sempre, meu querido Nicodemos, que tinha perguntado como pode um homem nascer de novo, pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus diz a esse homem no verso 10, meu filho, acudiu Jesus, é um socorro. É um socorro.
praticamente uma hora em que você vê Jesus botando a mão nesse homem com todo amor, pegando nesse religioso fariseu sincero, cheio de dogmas, pegando nele e dizendo: "Oh, querido, Jesus lhe acudiu, lhe socorreu." Era um embaraço para um homem daquela estatura não ter entendido e nem passado ainda pela simplicidade transformadora desse processo. Acudiu-lhe Jesus: "Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas?" Aqui, na Judéia da nossa religiosidade, tem muitos mestres de todos os grupos cristãos. São Nicodemos de todo tipo de denominação. São pessoas respeitáveis, mas que não passaram ainda da lógicazinha da religião e a teologia do meu aquário. Não sabem que quando Deus chega a gente não sabe mais nada. A gente só vai de entrega em entrega sendo conduzido. Foi isso que Jesus prometeu. Convém-vos que eu vá, porque quando eu for, virá o Espírito Santo, que vai trazer tudo que é meu da parte do meu Pai para plantar e fazer crescer em vocês. Vocês vão ser outras pessoas. Vão ser outras pessoas. Tem a dimensão praticamente que começa com o racional, com o exame histórico, depois que abre a dimensão para a viagem interior, psicológica, pela condução do Espírito de Cristo no meu ser profundo e que faz eclodir pela consciência e pelo Espírito a nova criação, o regênesis de cada um de nós.